Quando a gente fala de empresa, a gente tá falando também de uma segunda casa, né, velho? Uma segunda casa. Porque... Ou primeira às vezes, né, Ou cara? primeiro, às vezes, porque as pessoas ficam lá 10, 12, 16 horas por dia lá. Sim. E fazer, então, galera, se estejam comigo aqui, desenvolver autoconhecimento, mindfulness, que é a meditação e que é o pensar no pensar, é isso, né? Isso. Vão ajudá-las, então, a começar a se conhecer, para daí começar a entender as pessoas à sua volta. E assim mesmo, né? Então assim. se conhece e a partir daí você começa a conhecer um pouco mais do outro. Desenvolve empatia nesse processo? Sem sombra de dúvida. Porque se você não desenvolver empatia por você mesmo primeiro, é impossível desenvolver empatia pelo outro. Não dá. Não dá, né? Sem empatia não rola. Eu vejo também, dentro do campo da espiritualidade, a necessidade da ampliação de consciência. Que a gente estava conversando agora com a Sol. Um beijo, Sol, meu amor, maravilhosa. Aqui antes da gente começar, que é assim, ó. A questão da percepção de mundo tá ligada com a percepção que eu tenho sobre mim mesmo. Nossa, peraí. Certo. Vamos lá, percepção de mundo, ou seja, tudo que eu estou vendo, sentindo, cheirando, Tudo. Tudo que chega Tudo que mim. você capta pelos 5 sentidos Eu são tô sensores que olhando. captam o mundo. Tá, beleza, Né? tá chegando. Então a maneira que você percebe o mundo é a maneira que você se percebe. Certo. Quando a gente nasce num contexto pré-existente, de papai, mamãe, mídia, religião, família, professores, amigos, tudo isso compõe, influencia na sua formação. E o ser humano, ele é um ser social, ele é um animal social que necessita viver em sociedade. Então, peraí, daí tudo isso que compõe começa a instalar programinhas na gente. Isso, Tá. né? O que na psicanálise nós chamamos de alter ego. Alter ego. O alter ego, ou seja, o ego social, vamos dizer assim, já tem pré-definido o que é certo, o que é errado, o que é valor, o que não é valor, etc. Né? Dentro da nossa cultura. Dentro da nossa cultura. Principalmente, se você pegar a cultura do seu bairro já é diferente da cultura da sua cidade. Exato. Né? Se você pegar a zona norte, sul, leste, oeste de Sorocaba, por exemplo, são completamente distintos. Sim. A cultura de cada um. E tem uma cultura geral que compreende a cidade. Você pega São Paulo, fica ainda mais claro ainda. A zona sul, norte, sul, leste, oeste, bem diferente uma da outra. Exato. Né? E se você nasceu na zona sul, você tem um mindset. Se você nasceu na zona norte, o outro, e assim por diante. Exato. E como nós somos animais sociais e precisamos conviver em sociedade, a gente invariavelmente quer ser aceito pelo outro. A todo momento. A todo momento. Tá. Então a gente vai criando mecanismos para ser aceito dentro dos grupos que nós convivemos inicialmente. Ou seja, a gente vai querer ficar entrando nas caixinhas que talvez a gente caiba ou não. Exatamente. Tá. Só que você já parou para pensar que a maneira que você se enxerga, ou você que está assistindo aí, a maneira que você se enxerga é o feedback que alguém um dia te deu sobre você? Nossa. Ou tá ligado com a sua percepção dentro dos ambientes que você fez parte para ser aceito naquele ambiente? Exato, e essa é uma pergunta que a gente faz muito e a gente não tem muitas respostas, né, Não Jorge? tem muitas respostas. Que é assim, quem é você? Quem é você? Nossa, acho que é a pergunta mais difícil de todas. Mais difícil. Então você pega, por exemplo, o Enneagrama, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Inclusive, quem nos introduziu no universo do Enneagrama foi Eide da Torre. Um beijo para você, Eide. Obrigadão, meu querido. Então o Enneagrama, ele consegue mapear quais foram essas percepções que você teve para ser aceito no ambiente e quais são as percepções que você criou sobre você mesmo. Fala um pouquinho mais sobre o Enneagrama, Jorge. Então o Enneagrama, ele vai trazer pra gente 9 personalidades, né, mapeadas hoje. Então a gente sempre vai cair em uma delas. Então em cada personalidade tem 3 subpersonalidades. Então a personalidade é como se fosse o foco, o ajuste de quem você é. E o ajuste fino de quem você é está dentro das subpersonalidades, né? Personalidade, são subtipos. Certo, subtipo. Personalidade, ela é mais profunda do que o comportamento, certo? A personalidade é muito mais profunda que o comportamento, isso. Tá, se a gente pegar, por exemplo, dentro dos níveis neurológicos, do Robert Hughes, que é um psicólogo norte-americano, que depois de José Roberto Marx, do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, agregou mais 2 níveis, daí ele criou 7 níveis do processo evolutivo. Você pega lá, espiritualidade, depois você vem com o legado que você tem, tá ligado? Com a sua evolução espiritual. Depois você tem a afiliação, ou seja, a sua ancestralidade,
que é o que a constelação familiar, né, sistêmica estuda. Aí você tem o nível de identidade, né, que é o quinto nível, que é o sexto nível. Não, quinto nível. No nível de identidade que eu estou falando do Enneagrama. Essa autopercepção que você tem e a percepção que você tem do outro. E eu também consigo entender qual foi o ambiente que você nasceu, que você se tornou quem você se tornou hoje. Olha que interessante. Certo? É interessante porque dentro dessas 9 personalidades, que qualquer ser humano de 7 bilhões e meio de pessoas que habitam o planeta hoje vão se encaixar, a gente consegue entender quais são as questões que as pessoas estão presas. Então hoje, quando eu aplico uma ferramenta dessa, nas empresas ou nos atendimentos particulares, eu consigo entender muito daquele comportamento atual no ser humano adulto de infantilidade. Olha que interessante. O quanto essa pessoa conseguiu evoluir ou não conseguiu evoluir. O quanto ela se tornou mais amadurecida ou o quanto ela está presa na infância. Compreende? Nossa. Isso não é tudo. A ferramenta ainda me dá a possibilidade de compreender qual o grau de evolução espiritual essa pessoa já teve. Olha que interessante. E nessa ampliação, nessa evolução espiritual, você consegue entender o quanto essa pessoa ampliou de consciência. É muito interessante, porque há pouco tempo atrás, quando eu não conhecia essa ferramenta, só conhecia a psicanálise, por exemplo, eu via o mundo de uma forma. Quando eu conheci, e portanto, se me falasse determinadas coisas, talvez que existe vida em outro planeta, eu não acreditaria. Certo. Mas quando eu conheci o Enneagrama e compreendi o quanto é possível de compreender o ser humano e o quanto é possível de compreender o quanto ele já evoluiu espiritualmente, eu passei a acreditar em coisas que eu não acreditava antigamente. Olha que interessante. Porque eu ampliei a minha consciência. Certo. E se eu ampliei a minha consciência, automaticamente eu me vejo como um ser espiritual também em evolução. Também está evoluindo no caminho da evolução. Certo. Isso faz com que a minha ampliação de consciência me levasse a ter mais carinho pela minha própria jornada. E aí a gente volta para a empatia. Então a gente está falando ainda de autoconhecimento, a gente está falando ainda de empatia, a gente está falando de autopercepção. Autopercepção é uma coisa importante aí, porque o que a gente vê bastante, Ericão, nos treinamentos de oratória, por exemplo, que muitas pessoas estão assistindo, passaram pelos nossos treinamentos. Sim. A oratória, a comunicação está intimamente ligado com a forma que a pessoa se enxerga. Que tem a ver com confiança também, né? Tem a ver com confiança. Porque se ela se enxerga de uma forma distorcida, nossa, se ela não se enxerga com amorosidade e se enxerga, portanto, com uma forma distorcida, ela não consegue se comunicar. Porque ela entende que aquela percepção que ela tem dela mesma é incapaz de ser aceita na sociedade. Então ela tem medo que as pessoas que assistam ela façam o que ela mesma faz com ela, que é rejeite ela. Nossa. E isso que você está falando é muito legal. Esses dias aí eu fiz um atendimento com uma pessoa, a pessoa estava muito tímida. E eu falei, e ela queria gravar vídeos. Eu falei, e se você atendesse o seu celular com uma chamada de vídeo no meio das pessoas? Ah, de boa. Tá, e olha só que legal, Jorge. Mas como é que você sabe que as pessoas que estão à sua volta sabem que você está fazendo uma chamada de vídeo? Aí a pessoa falou, eu não sei. E cai exatamente nisso que você falou. Exatamente. Porque daí a pessoa mesmo, ela se blinda no mundo, ela vai para outro mundo onde ela fica lá se batendo. Porque se ela vai gravar um vídeo, ela mesmo vai se projetar nas outras pessoas e falar, nossa, como eu sou ruim, como não sei o que, não sei o que. Sim. Mas se você está recebendo uma chamada, você não é aquela pessoa? É interessante, mas se você parar para analisar, o Marshall McLuhan, que foi o grande teórico de comunicação, depois busquem aí, Marshall McLuhan, ele tem uma frase célebre que fala assim, ó, o meio é a mensagem. O meio é a mensagem. O que isso quer dizer? Que o meio no qual você se comunica já é a mensagem. Tá. Ou seja, quando você se comunica pelo celular, você está com um objeto inanimado, que é incapaz de julgar você, por mais que tenha uma outra pessoa do outro lado. Olha que loucura. Sim. Né? Quando você está no frente a frente, você tem a sinestesia, você tem a proximidade das pessoas. Então você já tem um outro jogo teatral mental. Sinestesia, o que é? Essa questão mais de você tá ligado com cheiro, tá ligado com gosto, tá ligado com toque, tá ligado com proximidade. Tá. Né? Então, essa relação com o objeto pelo qual você vai se comunicar influencia na comunicação do emissor da mensagem. Olha que interessante. É complexo, mas está fazendo sentido, né? Tá fazendo sentido, porque daí cai exatamente naquilo. Eu estou fazendo uma gravação de vídeo ou estou recebendo uma ligação no celular. Ligação no celular. Sabe que uma vez eu peguei um advogado, hoje muito famoso aqui na cidade, que ele me procurou porque ele tinha medo de gravar vídeos. Certo.
mas ele se dava muito bem para falar em público. Olha que loucura. Olha que interessante. Então ele falava para milhares de pessoas, não teve problema nenhum, mas para gravar vídeo não dava. Sabe o que eu descobri? Que ele era um sinestésico. Tá. Ele precisava da proximidade para se sentir aceito, porque dentro da proximidade ele tinha a reação das pessoas. Daí ligava energia. Ele, como decodificava isso rápido, sabia como ser aceito pelas pessoas. E no celular? E na câmera de vídeo, que você não tem essa... É frio, né? É frio. Então ele precisava desse objeto, dessa questão sinestésica para ele poder se comunicar. Olha que interessante. Mas do contrário também acontece. Tem pessoas, por exemplo, que têm medo de falar para públicos pequenos, mas para públicos grandes não. E assim por diante. Então o que a gente acaba percebendo é que assim, a gente sempre vai cair na nossa autopercepção, na nossa autoavaliação. Autopercepção, autoavaliação é igual autoestima. Repete, por favor. Autopercepção, autoavaliação é igual autoestima. Se a sua autopercepção é distorcida, você vai se autoavaliar com uma nota menor do que você mereceria. E automaticamente sua autoestima abaixa. Olha que interessante. E a partir daí você já não está se aceitando. Se você não se aceita, você tem medo que as pessoas façam o mesmo com você.